Boa tarde, Ana. Tudo bem? Na série de entrevistas aqui no JTV UFMA, hoje eu converso com o candidato ao governo do Estado, Joás Moraes, do Democracia Cristã. Obrigada pela presença. Nós temos 20 minutinhos a partir de agora, incluindo 1 minuto no final da entrevista para suas últimas considerações. Candidato, estamos acompanhando as pesquisas, né, os candidatos à presidência, e aí a gente vê um crescimento da chamada terceira via e uma possível disputa da presidência para segundo turno, mudando aí esse cenário e com indicadores econômicos melhores, surtindo efeito no bolso do eleitor. Como é que o senhor avalia esse quadro nacional e a repercussão do Estado? Bom, olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. É importante que nós tenhamos a possibilidade de ter essa diversificação, né, de opções. A maturidade política do eleitor, ela passa também pela necessidade de várias propostas serem apresentadas. Quando você só tem uma polarização, você só tem uma ou duas propostas, o eleitor fica muito limitado a esse universo que lhe é apresentado. Quando você amplia esse quadro e trazem outras propostas, outras visões, contextos diferentes, o eleitor ele passa a ter uma certa maturidade quanto a isso e isso repercute positivamente. Eu entendo que na diversidade das ideias, e nós estamos aqui na universidade, né, nós somos professores universitários, a gente sabe que a dialética ela trabalha exatamente em cima disso, que é essa harmonia entre os opostos. Então, com essa harmonia entre os opostos, desde que isso seja bem trabalhado, que não haja um embate em baixo nível, mas que as propostas sejam trabalhadas de forma direta e que alcance aos anseios dos eleitores, isso contribui para a maturidade política, para a democracia. É extremamente importante que nós tenhamos mais opções e, consequentemente, o eleitor vai poder tomar a decisão correta de acordo com o que ele percebe, que ele acredita. Perfeito. Bom, uma outra questão bem interessante também, e uma preocupação dos candidatos, é dialogar com o eleitorado feminino, que é a maioria no Brasil e aqui no Estado, né? Como é que são articulações, políticas públicas direcionadas, principalmente à economia também, para poder atender esse público? As mulheres têm formalizado esse posicionamento na sociedade. Eu digo formalizado porque ela já de antes já vinha exercendo essa função. A minha mãe sempre foi a gestora financeira lá de casa. Desde eu pequenininho tinha como referência a minha mãe, porque o meu pai trabalhava fora, ela ficava em casa, mas ela que administrava economicamente todos os recursos que nos davam condições de avanço. Com esse empoderamento feminino, que eu acho extremamente importante, as mulheres assumem formalmente esses papéis. E quando a mulher assume esse papel, ela traz um elemento novo e muito importante, que é essa visão que a mulher tem dos vários elementos constituintes. A mulher ela consegue perceber as coisas, fazer as conexões de forma mais rápida e tomar decisões mais assertivas. Eu digo isso porque a minha esposa, a Marta, lá em casa, ela faz esse gerenciamento também comigo. E então, essa performance, essa atuação da mulher nos diversos segmentos melhora e muito o alcance das ações, principalmente no setor público. As mulheres, quando elas atuam dentro das atividades do serviço público para alcançar o cidadão, elas sempre têm uma visão mais humana. O homem é mais objetivo, é mais direcional. A mulher ela é mais ampla, ela avalia todos os aspectos e percebe as possibilidades de dar certo ou de dar errado, antecedendo a ação. E isso é extremamente importante para o planejamento estratégico da execução. Com isso, nós ganhamos muito com a atuação da mulher no mercado, com a atuação da mulher nessas tomadas de decisões. E, mais recentemente, esse posicionamento ele precisa ser mais alavancado, principalmente nos cargos públicos, políticos, os cargos eletivos, porque as mulheres também têm essa capacidade de composição. Não estou dizendo que as mulheres são melhores que os homens, nós nos completamos. Agora, volto a tomar o termo que eu utilizo no meu plano de governo. Essa harmonia entre os opostos é que faz com que as coisas aconteçam. E eu penso, né, para esse público específico, políticas públicas mais direcionadas, por exemplo, questão das creches, as escolas integrais, né, questão da saúde direcionada. Então, eu queria, assim, posições mais pragmáticas. O que o senhor elaborou no seu plano de governo? No nosso plano, nós vamos trabalhar diretamente com a família e com a atuação nas demandas que a família tem. Crianças com necessidades especiais, esse é um ponto muito forte hoje, com o avanço da medicina, aquelas questões que antes
se achava que era um distúrbio social ou uma questão de relacionamento, se constitui hoje uma patologia que compromete o ambiente familiar. E isso compromete também a atuação da mãe no mercado de trabalho, porque ela tem que se desdobrar para fazer essa compensação. Dentro do nosso plano de governo, nós vamos alcançar essas famílias que têm crianças com necessidades especiais, para que elas possam ter um suporte estrutural, não só dos equipamentos públicos, mas também que ela tenha um apoio financeiro que lhe dê condições de alcançar os serviços especializados. Não dá para a gente ter a mãe deixando de ir ao trabalho por um turno, perdendo o seu emprego por conta do filho e ficar à mercê do risco social e econômico. Então o Estado tem esse dever e vai alcançar no nosso governo. Não só com a criança, mas também com os idosos, que terminam ficando dentro da família e retornam para a família após a sua jornada. O idoso ele trabalha aí 35 anos, se aposenta, geralmente ganha um salário mínimo de aposentadoria em média, e aí esse recurso não dá nem para comprar o remédio que ele precisa, né? O remédio continuado do idoso. Então nós vamos atuar com uma rede de proteção ao idoso e à criança com necessidades especiais, para que ela possa, dentro da família, estar sendo atendida, alcançada. E aí a mulher, que geralmente está dentro dessa gestão direta, ela vai ter a possibilidade de dar continuidade na sua atividade laboral com o apoio do Estado nessa questão. Esse é um ponto específico que toca a família. No mercado de trabalho, nós vamos avançar nessa questão de ampliar o posicionamento feminino dentro, principalmente, das situações de planejamento e de elaboração de projetos. Eu tenho na minha equipe várias mulheres que nos ajudou a elaborar esse nosso projeto de governo. E elas têm assim, um desenvolvimento muito forte, principalmente na percepção da execuividade, de como se vai executar isso lá na ponta. Ela visualiza isso. Então, se nós trouxermos as mulheres para os postos de planejamento estratégico e de elaboração de soluções dentro do contexto de gestão pública, nós vamos ter um ganho muito grande e essa é nossa proposta, avançar com o quantitativo de mulheres dentro dessa questão. Sim. Vamos falar de educação, senhor professor. Vamos lá. Da rede pública. E uma aposta do atual governo do Estado são as escolas integrais com turmas, né? Durante o período de 7h30 às 5 da tarde. Isso requer um grande investimento. O senhor conhece essa realidade, porque Sim. O senhor convive, né? Sabe dos desafios. Mas o senhor coloca no plano que ele não será desativado, mas terá uma revisão. Como é que o senhor pretende fazer isso? Bom, primeiro nós precisamos compreender que o programa de escola em tempo integral, ele é muito bom para que a criança possa, no seu desenvolvimento cognitivo, alcançar a melhor performance possível. Né? Ele deixa de ter só aquele momento estanque de passagem de conhecimento e passa num contraturno, numa outra atividade, consolidar isto. Agora, para que isso possa acontecer, nós precisamos trabalhar outros elementos que não só o conceito e nem só a infraestrutura. Por uma limitação orçamentária, o governo ele priorizou algumas localidades e estruturou algumas escolas de tempo integral. E com isso, deixou as outras escolas à margem desse processo. Então você passa a ter um problema real. Um conjunto de escolas com a proposta e outros sem a proposta. Não tem como você crescer em desenvolvimento e principalmente nos indicadores escolares. Um outro ponto também que precisa ser visto é que não é só infraestrutura e nem só colocar os equipamentos como laboratórios. Você precisa trabalhar a tua equipe de profissionais. Você precisa equipar as escolas com psicopedagogos, coordenadores, o pessoal de trabalho direto na educação que precisa compor esse conjunto. Quando eu falo que nós não vamos retirar, mas vamos melhorar, é porque nós vamos pegar esses centros que foram estabelecidos, vamos dotar a eles de condições de pessoal, de preparo mais específico para esse trabalho e vamos desenvolver uma proposta de alcance desses núcleos de tempo integral com as outras escolas que ainda não são, iniciando assim um preparo de transição para que essa outra possa vir também ser de tempo integral. Nós temos uma limitação física, que são o tamanho das escolas, nós precisamos dobrar a capacidade da nossa rede para que todas tenham tempo integral, mas enquanto isso não acontece, esses núcleos que já estão com tempo integral poderão auxiliar tecnicamente, né, tecnologicamente, as demais que não estão. E aí você começa a criar uma cultura do trabalho. O novo ensino médio já trouxe isso, que é a questão da tutoria, dos projetos que são desenvolvidos em parceria com os alunos,
Mas essa tecnologia, essa metodologia, ela precisa ser trabalhada em parceria com quem já está dentro da escola mais tempo. E com isso você vai avançando numa cultura de escola de tempo integral e não impacta muito forte na vida do professor e do aluno. O problema que nós tivemos agora no ensino médio, você que é pai de família, que tinha um aluno no ensino médio, você que entrou no ensino médio esse ano, você viu que nós tivemos aí um confronto de conceito, porque mudou radicalmente esse conceito, considerando esses outros elementos que entraram. E a família não entendeu muito bem isso, o aluno não entendeu muito bem isso. E o professor que estava há 20 anos na rede, teve um mês para se adaptar, porque o Estado não fez o preparo anterior. Eu já vinha há mais de 2 anos conversando com o Estado e pedindo como é que nós vamos implantar o novo ensino médio. Então, essas questões precisam ser trabalhadas. A reformulação ela se dará a partir da ampliação desse conceito de escola em tempo integral, para que essas que já estão instaladas alcancem as que não estão e a gente consiga administrar esse nivelamento de qualidade que precisa ser feito. Porque senão as que não estão puxam lá para baixo e você tem um desempenho pífio, como é o que o Estado está tendo agora. Então nós precisamos avançar nessas questões. E dentro, principalmente, da qualidade mental dos nossos alunos, família e também professores. Esse é um problema que a pandemia trouxe muito fortemente. Nós fomos impactados em todas as áreas, saúde, educação, segurança pública, e o Estado não se debruçou nessa questão. Nós vamos trabalhar com esse cuidado mental dos nossos servidores, dos nossos professores, dos nossos alunos, criando inclusive o que temos aí no nosso plano, que é a escola de paz, que é uma relação mais próxima desse ambiente escolar técnico, formal, com formação específica, para as relações de família, porque a família também precisa estar participando da educação. Candidato, vamos falar também de uma questão também que envolve a escola, e no último debate o senhor levantou a questão da importância da conexão 5G. Sim. Que está ativado já em algumas capitais do país, né? E sabemos que para isso é necessário toda uma infraestrutura para poder ofertar essa conexão. Como é que o seu governo se compromete para poder agilizar, dar celeridade a esse processo aqui no Estado? Bom, esse é um dos pontos bem básicos do nosso programa. Nós vamos interligar os 217 municípios com fibra ótica, criando aí uma infovia, uma infraestrutura de tecnologia, onde todos os municípios, o menor que seja, terá uma conexão real, física estabelecida. Por que isso? Porque todos os serviços hoje, eles estão baseados em tecnologia. Saúde, você tem hoje a telemedicina que está chegando aí como uma estratégia para desafogar essa rede física. Ela só funciona se você tiver conexão 5G de qualidade. Não dá para o médico começar um atendimento remoto e a internet cair no meio do atendimento, porque aí prejudica todo o processo. Segurança pública, o monitoramento de todas as cidades, o acompanhamento da inteligência da Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, os equipamentos públicos de segurança pública estarão interligados. E interligados também com a Justiça. Então você tem aí um acompanhamento da própria estrutura penitenciária e tudo. Tudo isso vai melhorar em termos de ambiente, porque você vai ter informação consolidada. E na educação, nós vamos interligar todas as escolas públicas com sinal de qualidade permanente e vamos implementar a educação à distância, ou mesmo a aula remota, como uma referência para aqueles alunos que, porventura, têm alguma dificuldade de não estar comparecendo. Com isso, a gente avança em termos de qualidade, a tecnologia nos proporciona o alcance de novas fronteiras, mas isso não quer dizer que nós vamos diminuir o emprego, muito pelo contrário. Nós vamos ampliar isso, por quê? Porque vamos precisar de pessoal qualificado para que possa nos ajudar. Então, é compromisso nosso que a partir de janeiro de 2023, nós vamos iniciar a instalação desse canal de corredor de dados e vamos integrar todos os 217 municípios fisicamente. Esse recurso nós já temos alocado, nós já temos contratos de confidencialidade com empresas que já estão dispostas a investir no Maranhão e com o compromisso de que 30% do valor investido vai ser revertido para a ação social e para a ajuda humanitária, fechando aí essa conta, esse déficit social que nós temos. Perfeito. São 26 bilhões de reais que serão instalados no Maranhão a partir de janeiro de 2023. Nós vamos cobrar, se você for Vamos cobrar, com certeza. Candidato, um outro assunto importante e urgente é o deslocamento dos ferryboats nos terminais, né? Então eu tenho visto aí
tem sido alvo de reclamações da população, e o atual governador, no último debate, ele apresenta um cenário muito diferente, né, dessas reclamações. Então eu queria saber qual será seu compromisso caso o senhor seja eleito para esse acesso no Estado. Essas questões públicas e serviço ao público continuado, eles precisam ser encarados com muito mais responsabilidade. Você não pode deixar que esse serviço público fique à mercê de uma adequação ou de um ajuste entre governo e empresa. É urgente que a atuação do governo ela beneficie direto o cidadão. Eu viajei já várias vezes no ferryboat nos últimos meses e a gente tem percebido isso, não só por uma questão de querer levantar as condições, mas pela necessidade mesmo de trânsito entre a Baixada aqui e a capital. E o que nós vamos fazer é estabelecer uma gestão assertiva e direcionada para atendimento das necessidades do cidadão maranhense. O cidadão maranhense precisa ter qualidade no ir e vir. Nós vamos otimizar a frota dos ferries dentro da necessidade do Estado e não das empresas. A priorização é fazer com que o tempo de espera diminua e a qualidade do atendimento das embarcações também sejam adequadas às intempéries da Bahia. A lâmina no mar, ele sobe a cada período. Esse período agora é o período que ele fica mais forte com o movimento da maré. Tem a questão do boqueirão, que são características específicas que têm que ser consideradas quando você vai estruturar os equipamentos que vão atuar. Não dá para você pegar uma embarcação de transporte de água doce e colocar em água salgada, porque você vai ter aí toda sorte de problema. Nós temos uma equipe que está debruçada nisso. O nosso vice-governador, Ricardo Medeiros, é dessa área de infraestrutura. Nós temos conversado com a nossa equipe de infraestrutura e de antemão nós já vamos implementar uma política de ajustar as quantidades de embarcação com qualidade para diminuir o tempo de espera e otimizar esse traslado de um lado para o outro, porque isso é o fluxo da economia maranhense. O que transita por ali são cargas, pessoas que trabalham, pessoas que necessitam de atendimento médico, e que não podem ficar ali 2, 3 horas à mercê da sorte sem saber se vai chegar. Então, nós temos que ter um serviço fixo, estabelecido, com qualidade, com a necessidade de substituição imediata, embarcações prontas para substituir imediatamente, mas dentro de um padrão de qualidade onde você tem hora para sair e para chegar. Isso, nós temos a experiência de outros lugares onde nós já viajamos, já interagimos, onde você tem um cronômetrozinho lá em cima que diz exatamente o segundo que a embarcação vai estar ali. Então, se você tem o controle das situações e da estrutura, aí o cidadão vai ter um serviço de qualidade e a gente vai conseguir resolver esse problema. Agora, tudo isso tem que estar focado no cidadão e não nas empresas, nas relações entre governo e empresa. A empresa é prestadora de serviço, o Estado é o demandador do serviço, mas quem realmente usufrui do serviço é o cidadão e é ele que nós temos que ter a responsabilidade de atender. O senhor tem mais um minutinho para as considerações finais. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre essa rede telemática, para poder agilizar esse serviço no nosso sistema portuário, que é muito importante, né? Para além ali dessa relação de acesso das pessoas, ali do transporte, como é que o senhor pretende melhorar essa infraestrutura para que a gente possa, inclusive, melhorar a economia aqui do Estado? Bom, com a implementação dessa nossa infraestrutura tecnológica de ponta, a gente vai ter aí a possibilidade de avançar nessa relação de comunicação entre o usuário e o prestador de serviço e também os mecanismos de controle desse serviço, que é muito interessante isso, que alguém esteja monitorando o cumprimento disso. Não é só deixar à mercê da relação do prestador de serviço com o cidadão, é você ter um mecanismo de controle e de resposta para isso. E essa rede telemática ela vai exatamente nos dar essa condição de antecipar eventuais problemas. À medida que você tem um indício de que vai surgir um problema eminente, você já antecipa a solução que já está prevista dentro de protocolos. Então, com essa estrutura, a gente vai poder alcançar. Tá? A nossa proposta de governo ela é uma proposta voltada, por excelência, para o servidor, para o cidadão. Né? Vou interromper o senhor, que o senhor tem um minutinho agora para as suas considerações finais. Ok. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, pela oportunidade de estar lhe reencontrando aqui, você que já esteve em Imperatriz, também atuando na mídia lá em Imperatriz, e dizer para o cidadão maranhense, para quem está nos acompanhando aqui pela TV UFMA, que o nosso projeto ele é um projeto focado no cidadão. Nós queremos colocar todo o nosso trabalho, tudo que nós já vivemos, toda a experiência que a nossa equipe já teve, e queremos convocar também quem não está na nossa equipe. Nós queremos convocar
que para esse trabalho de parceria, também os candidatos que não vão conseguir ser governador, porque nós estaremos eleitos, né? Mas que eles contribuam conosco também dentro da comunhão dos opostos. Nós não estamos aqui para eliminar o contraditório. Nós queremos é que ele beneficie esse nosso trabalho. Fazer um Maranhão diferente, basta você querer. Nós precisamos que quem esteja à frente do governo do Estado queira fazer. Eu não estou satisfeito, você também não está satisfeito. Quer um Maranhão diferente? Vem com a gente, professor Joás 27, governador. Ótimo, então, obrigada pela entrevista. Hoje eu conversei com um candidato a governo do Estado, Joás Moraes, na Sabatina TV UFMA. Obrigada pela sua audiência. Ana, é com você.